Esse nome que sozinho já é sinônimo de medo. Jack, o Estripador. Correndo pelos becos de uma Londres cinzenta, esse mistério persiste por décadas. Jack aterrorizou as ruas com seus crimes brutais, e mesmo assim nunca foi capturado. Um homem sem face, um mistério sem rosto, o assassino que nunca foi identificado. Que tipo de mente sociopata e sem empatia pode fazer isso? E neste abismo perturbador, encontramos os serial killers. Essas pessoas são normais muitas vezes em sua superfície, mas elas escondem um lado macabro e incompreensível, que se manifesta em atos de crueldade extrema. Hoje você será levado a um território da mente onde o horror é real e o mal habita. E vamos começar com Jack, o Estripador. Em uma Londres mergulhada de fumaça do século XIX, onde a fumaça das fábricas se misturava ao cheiro dos becos úmidos, uma sombra se movia furtiva. Era o ano de 1888, e o distrito de Whitechapel, um labirinto de ruas estreitas e escuras, que em breve se tornaria o cenário de um dos mistérios mais assustadores da história. Aqui, nessas esquinas sombrias e silenciosas, aguardava um assassino, um homem que nunca foi identificado, mas que o mundo viria a conhecer como Jack, o Estripador. Suas primeiras vítimas apareceram sem aviso. Eram mulheres que viviam na margem da sociedade, muitas vezes forçadas pela pobreza a caminhar sozinhas pelas ruas perigosas de Whitechapel. Em uma manhã fria de agosto, o corpo de uma mulher chamada Mary Ann Nichols foi encontrado em um beco. Seu pescoço foi cortado e seu abdômen foi brutalmente mutilado, e apenas 8 dias depois o destino de Annie Chapman foi o mesmo, seguindo um padrão similar: gargantas cortadas, corpos deixados à vista como se o assassino quisesse ser descoberto. Mas quem era ele, afinal? A cidade entrou em pânico. Enquanto a polícia se esforçava para encontrar pistas, o assassino continuava seu jogo doentio. Ele parecia desaparecer na neblina assim que atacava, como um fantasma que se materializava para semear o terror e sumira sem deixar nenhum rastro. Esse ia fazer sucesso na carreira de detetive, hein? Em 30 de setembro, ele atacou 2 vezes na mesma noite, em um ato que ficou conhecido como duplo evento. As vítimas, Elizabeth Stride e Catherine Eddowes, foram encontradas com suas gargantas cortadas. No entanto, Eddowes sofreu uma mutilação ainda mais grotesca, indicando que Jack só estava começando a mostrar o quão sádico ele poderia ser. E para piorar, em cima do corpo de Catherine, ele deixou uma carta endereçada à própria polícia, assinada por Jack, o Estripador, com detalhes que apenas o assassino poderia saber. Seria uma tentativa de manipulação ou uma provocação de alguém que se deliciava com o caos que criara? Não satisfeita, a mente perturbada de Jack enviaria outra correspondência, a infame Carta do Inferno. Esta carta veio acompanhada com metade de um rim humano de uma de suas vítimas. Eu acho que a Shopee não ia entregar isso. O medo se espalhou como uma praga. A última vítima conhecida, Mary Jane Kelly, foi encontrada em 9 de novembro. Ao contrário das outras, seu corpo foi mutilado com uma fúria sem precedentes. E o assassinato ocorreu dentro de sua própria casa. Parecia que o Estripador estava enviando uma mensagem final. Ninguém estava seguro, nem mesmo nos lugares onde deveria haver proteção. Muitas dúvidas ainda cercam esse caso, por ser um caso aberto. O que fez Jack parar? Será que ele morreu? Foi preso por outros crimes? Ou simplesmente decidiu se esconder nas sombras? Teorias surgiram ao longo das décadas. Um médico, um membro da nobreza, talvez até uma mulher, mas a verdade se perdeu nas brumas do tempo junto com o próprio Jack. Até hoje, ele continua sendo um enigma, um mistério que assombra os becos escuros da mente humana. E a maior lição de Jack é um lembrete do que acontece quando você se afoga na escuridão. Uma curiosidade interessante é que em 2019, um estudo de DNA afirmou ter identificado o assassino como Aaron Kosminski, mas a metodologia e a validade dos resultados foram amplamente criticadas e ainda estão em debate. Mas e pra você? Qual desses relatos é mais fascinante? Obrigado por assistir, eu sou Edson Velasco, um abraço!